E quem não tem paz interior se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tá linguinha quente. Aí fica, fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o traz, é o leva e traz, né? É o leva, traz e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus, não. Isso é demoníaco. Fuja da inveja, fuja da rivalidade, porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas, porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Olá, amigos aqui do canal, a paz de Jesus a todos. O vídeo de hoje está surreal. O Padre Christian vai nos mostrar nos próximos minutos um caminho de clareza e de ação real. É a verdade sobre como a disciplina e a fé se unem para construir uma vida abundante. O seu futuro não depende de sorte, mas das suas decisões de hoje. E depois tem uma novidade que vai transformar sua jornada de vez. Um programa poderoso pensado para todos os cristãos que estão verdadeiramente comprometidos com a mudança de vida, mas que não abrem mão dos princípios inegociáveis do amor a Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, fique comigo até o final. O que preparamos vai mudar o seu jogo. Não perca um segundo. Inveja, rivalidade e o poder da oração. São temas que tocam concretamente a nossa vida. No versículo 16 do capítulo 3, Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Guarde isso. A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você vê que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. A palavra de Deus nos chama a evitar toda divisão e toda maldade. Afastar do nosso coração, afastar da sua família, do seu casamento, do seu namoro, toda divisão e toda maldade. Por quê? Não é apenas para facilitar o relacionamento. Não. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é mais. Porque estas atitudes envenenam o coração. Todos têm medo de cobra. Por quê? Porque ela pica e injeta veneno e você pode morrer. Então não fuja apenas da serpente. Fuja da inveja. Fuja da rivalidade. Porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas. Porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas eu me lembro no meu tempo de estudo, quando alguém na sala de aula falava assim um comentário mais quente, ou soltava aí um veneninho, o pessoal brincava assim: limpa aqui ó, limpa aqui ó. A pessoa: o que escorreu aqui? Veneno. Tem gente que, cuidado, hein? O coração está tão envenenado que isso vai transbordar nas suas palavras. Meus irmãos, devemos pedir ao Senhor o dom da humildade, para não termos inveja daquelas pessoas que têm dons diferentes dos nossos, e não ficar com rivalidade, com briga, contenda. Isso acontece infelizmente na igreja. Isso acontece dentro das nossas famílias. Isso acontece no trabalho, na sala de aula. Alguém começa a se destacar, alguém começa a fazer um trabalho diferenciado. Em vez da pessoa ser elogiada, ela é alvo da inveja. E as pessoas começam então a ter sentimento de rivalidade. Vale a pena você pensar: será que no meu coração a inveja, ela está atrapalhando os meus relacionamentos? Eu vejo desordem à minha volta. Versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos.
Meus irmãos, a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nunca gera inveja e rivalidade. Eu estou com inveja de tal pessoa, deve ser Deus. Não é Deus, não é Deus. Eu estou brigando demais, deve ser o Espírito Santo. Não é. A sabedoria de Deus não gera nem briga, nem rivalidade e nem inveja. A sabedoria de Deus tem 3 características. Ela é humilde, ela busca conciliação e ela é misericordiosa. Como é bom a gente escutar esses elogios a respeito da nossa conduta. Imagine que maravilha as pessoas falarem de você assim: olha, fulano de tal é tão humilde, fulano de tal é conciliador, ele não gosta de briga, ele é misericordioso. Esta é a sabedoria que vem do alto. Em vez, meus irmãos, de buscarmos superar o outro, nós devemos buscar conciliação, conciliar, colaborar. Você pode escolher ser uma dessas duas coisas. Você pode ser um competidor, você pode ser um colaborador. No seu casamento, você não vai competir com seu cônjuge, você vai colaborar com ele. No seu trabalho, não é bom que as pessoas fiquem competindo, eles têm que cooperarem. Como que eu consigo? Se abrindo ao Espírito Santo de Deus, nos tornarmos instrumentos de reconciliação. O cristão, gente, ele não pode ficar só olhando o circo pegando fogo. Você tem que entrar para reconciliar. Tem 2 pessoas brigando, 2 pessoas discutindo. Você tem que chegar e falar: olha, vamos resolver isso. Eu vim ajudar vocês, fica brincando não. Fica assim não. Não é assistir, é intervir. Ah, padre, eu não ajudei no problema, eu só escutei, então você atrapalhou. O cristão, o católico, ele tem que ser um instrumento de reconciliação. Aqui vale a pena você se perguntar: eu tenho sido um pacificador? Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tem a linguinha quente. Aí fica, toca, fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o trás, é o leve e trás, né? É o leva atrás e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus não. Isso é demoníaco. As pessoas que agem assim precisam abrir o coração à sabedoria que vem do alto, e você vai se tornar um instrumento de paz. Vale a pena rezar todos os dias a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tiago continua. Nós temos no versículo 18: o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Onde reina a paz, o bem floresce. Como é difícil você ter uma vida de guerra, e briga com um, e briga com outro, e briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga no trabalho, e briga no namoro, e briga na escola. O pessoal está muito briguento, hein? Precisamos ser instrumentos de paz, promotores da paz, e levar aonde nós estamos um clima de reconciliação. A começar aí na sua casa. Para com aquela: ah, padre, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva. Cristão leva. É melhor o silêncio do que uma briga. É melhor o silêncio do que uma discussão. E guarde uma coisa: quando você discute na sua família, quando você discute com seu irmão, quando você bate boca com seu marido, quando você discute com um parente, não há vencedor numa discussão familiar. Todos perdem. Todos perdem. Quando você briga na sua casa, todos ali já perderam. Para Deus não há um ganhador daquele que tem inveja, e por causa da inveja ele não tem paz interior. E quem não tem paz interior
se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. A pessoa não fica sossegada, ela quer acabar com o seu sossego. Tinha um homem que trabalhava quebrando pedras. Ele tinha uma grande marreta e ele então quebrava pedras. E era um homem muito insatisfeito. Era um reclamão. Ele tinha saúde, tinha emprego, tinha família, mas era um eterno reclamão. E invejoso, viu? Invejoso. Não podia ver nada que queria. Um dia, o seu anjo da guarda resolveu dar nele uma lição. Você sabe que a pessoa invejosa, ela é insaciável. O que é isso, padre? Ela quer mais, mais e mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então o anjo disse para ele assim: a partir de hoje, aquilo que você invejar, você vai se tornar. Tá bom. E aquele quebrador de pedras, não demorou muito, ele viu um homem rico na porta da sua mansão. Ele olhou para aquele homem e ele teve inveja daquele homem. E já já ele se transforma naquele homem rico, na frente de uma grande mansão. Antes mesmo dele entrar para a mansão, para aproveitar aquilo tudo, ele viu passando num carro blindado um general, uma patente alta, importante, sendo ladeado por motos. Ele teve inveja do general. Na mesma hora, ele aparece no lugar do general. Ele se sente então importante, fardado. Só que aquele carro todo blindado estava muito quente. E ele viu que o problema era o sol. O sol com o seu poder. Ele então teve inveja do sol. Plim! Ele virou o sol, esplendoroso, poderoso. Mas nessa hora veio uma nuvem escura de chuva e cobriu o sol. Ele teve inveja da nuvem. Plim! Virou a nuvem, cheia de água, raios, poder. Não passou muito, veio um vento e começou a dispersar a nuvem. Ele teve inveja do vento. Plim! Virou o vento, poderoso, furacão, tufão. Só que ele bateu numa grande montanha e a montanha não saiu do lugar. Ela parou o vento. Ele teve inveja da montanha. Plim! Virou a montanha, poderosa, alta, grande. Pouco tempo depois, ele escutou um barulhinho bem familiar. Lá do alto, ele olhou e lá na base da montanha tinha um quebrador de pedras forte, e com a sua marreta tirava daquela rocha pequenos pedaços. E ele viu o que tudo que ele invejou é tudo que ele sempre foi. Esta é a triste sina do invejoso. Nunca dá bom, nunca chega. Ele quer algo, e quando ele chega naquilo, não é o que ele queria. Porque a Bíblia diz: onde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisa má. No versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, é a segunda leitura desta missa, Tiago pergunta assim: de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as brigas? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? O que Tiago está nos ensinando, meus irmãos? Que as brigas externas, elas refletem a briga interna. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com ninguém. Quando eu não resolvi dentro de mim esses conflitos, essas paixões, eu vou brigar com o outro, achando que o problema é o outro. Quando você não se domina, quando você não consegue se controlar, 3 sentimentos brotam no coração: o egoísmo,
a inveja e o orgulho. A pessoa invejosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela está clamando por socorro. A briga maior dela é com ela mesma. A briga maior dela é dentro dela. Então Tiago está falando aqui, muitas vezes, às vezes mas na maioria das vezes, o problema não é o outro, o problema somos nós. A gente vê o que a gente quer ver. Geralmente a pessoa tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise. Aí ela começa a apontar, o problema é ele, o problema é ela, o problema é o que o outro disse, o problema é o que o outro fez. Mas talvez você não conheça o contexto, o que está por trás. Na maioria das vezes, o problema não está fora, mas dentro de nós. E cuidado, meus irmãos, um coração em conflito, um coração em briga, é igual uma mulher grávida. O que significa isso, padre? A mulher grávida, ela está gerando uma nova vida. E uma pessoa que tem conflito dentro dela, ela gera problemas. Não estou falando nome, estou? Mas você conhece. A pessoa está a tal lugar, ela está problema. Ela vai para tal lugar, ela está problema. Ela muda de trabalho para estar problema. Ela está numa pastoral, ela está problema. Ela vai para outra, ela está problema. Ela casa com um, deu problema. Casa com dois, deu problema. Está no 26º casamento, já está dando problema. Será que a pessoa não está vendo que o problema não está fora dela? Será que a pessoa não está vendo que há algo errado acontecendo dentro dela? Como aquela mãe, coitadinha, que foi ver o filho desfilar no 7 de setembro. Toda a tropa marchando, batendo o pé direito junto. Mais de 600 soldados, todos batendo o pé direito. E ele estava no último pelotão, na última fila. Quando todo mundo batia o pé direito, ele batia o pé esquerdo. Todo mundo via que não estava certo aquilo. E a mãe, com a bandeirinha do Brasil, gritou para o filho: vai que é tua, filhão, Brasil! E alguém perguntou para ela: aquele rapaz ali é seu filho? Ela falou: exatamente. Sabe por que eu tenho orgulho dele? Não sei não. O batalhão todo está marchando errado, só ele que está certo. Cuidado, viu? Esse é o protótipo dos pais e mães de hoje. Todo mundo está errado. É o filhinho que está certo. É o reizinho que está certo. Meus irmãos, se a pessoa cresce assim, dificilmente ela tem uma autocrítica para olhar-se no espelho e dizer: eu estou errado, eu tenho que mudar, eu estou causando as brigas, eu estou causando os conflitos. Mas a pessoa, ela quer sair como vítima, né? A todo mundo implica comigo. Mas será por quê, meu filho? Será por que todo mundo implica com você? Por que todo mundo está vendo que você não está? Tiago está dizendo: de onde que vem a guerra? De onde que vem a briga? Não vem justamente da paixão que está dentro de você e não fora? Vale a pena, no nosso exame de consciência, a gente falar para Deus: oh meu Deus, quais são as paixões que me atrapalham? Quais são as paixões que estão no meu coração? Tiago continua no versículo 2: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Meus irmãos, uma pessoa que se perdeu, ela não consegue nada. Ela pode fazer o que quiser, ela pode pintar o 7 ou 8, 9, não vai conseguir nada. Olha o que Tiago está falando: você cobiça e não tem, você até mata, você cultiva inveja, você briga, você faz guerra, mas não tem êxito, não constrói nada, não consegue nada. Meus irmãos, a cobiça é uma sede insaciável. Não há nada que chegue para aquele que cobiça. E atenção, meus irmãos, cuidado, que a cobiça é uma arma
que o diabo gosta de usar. Por quê? Olha para cá e entenda isso. Porque a pessoa que cobiça, ela não está olhando para si mesma, ela está olhando para o outro. E quando você cobiça, você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o problema de quem cobiça. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. A cobiça tira o nosso olhar de Deus e coloca naquilo que o outro tem e que é do outro. Por isso, cobiça. Quanto mais desejamos o que o outro tem, menos reconhecemos o que nós temos. Eu não estou dizendo que você não possa ter mais, ter a sua casa própria, o carro do seu sonho, comprar sua moto. Não estou falando nada disso. Estou falando da cobiça. A pessoa, ela diz: eu não sou, o outro é. Eu não tenho, o outro tem. Uma pessoa que cobiça, ela não tem nada na vida. Nada na vida. Porque o diabo adora um coração que tem a cobiça. Porque quem tem cobiça, ele está impedido de reconhecer a bênção de Deus. Aí a pessoa fica sem paz e tira a paz dos outros. Por fim, o versículo 3 do capítulo 4 de Tiago: pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: o objetivo da oração não é satisfazer os nossos caprichos. O objetivo da oração é alinhar a nossa vontade, a nossa vida, à vontade de Deus. Veja a oração do Pai Nosso, a estrutura da oração do Pai Nosso: santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, dá-nos o pão de hoje, me perdoa porque eu perdoo, não me deixe na tentação, livra-me do mal. Uma oração perfeita. A pessoa vai rezar hoje só para o seu prazer. Oh meu Deus, me dá um carro. Oh meu Deus, que eu suba na empresa. Oh meu Deus, me devolve a minha saúde, eu estou tão doente. Ou você quer saúde para quê? Para testemunhar a Deus? Para trabalhar para o evangelho? Ou para voltar para o pecado que você tinha antes de estar doente? Oh meu Deus, cura a minha cirrose, para você testemunhar um milagre ou voltar a beber? Cuidado, meus irmãos. Deus conhece os desejos do nosso coração. E uma oração que quer apenas satisfazer prazer e desejo, você pode rezar a vida inteira, não vai receber. Aí vem aqueles católicos adultos birrentos. Pode dar birra à vontade, pode bater pé, pode fazer beicinho, pode rolar no chão. Deus não é um pai que agrada filho birrento. Pessoas que rezam para satisfazer prazer, com Deus não funciona. Meus irmãos, em 3 situações você não precisa rezar. Quais são as 3? Quando você reza mal, quando você reza pedindo coisas más, quando você reza sendo mal. Não precisa rezar. É para rezar, reze direito. Vai pedir alguma coisa? Peça o que está alinhado no coração de Deus. E antes de rezar pedindo coisas boas, seja uma pessoa boa. Reze bem, reze pedindo coisas boas e seja uma pessoa do bem. Deus olhará plenamente para a sua vida. Por último, meus irmãos, não podemos ter uma oração utilitarista. A pessoa invejosa, egoísta, que cobiça, ela funciona mais ou menos assim com Deus. Ela lida com Deus na malandragem. Você conhece essa palavra? Eu não gosto de pessoa malandra. Não sei se você gosta. E aqui eu não estou falando da pessoa malandra, não é aquela que apenas não trabalha. É um malandro, o esperto. É o que vai criando situações para ele sair bem. Você que se dane. Esse é o malandro. Tem gente que lida com Deus na malandragem, né? E acha que a conta não chega. Eu finalizo com essa história. Havia um homem que traía a esposa, batia nos filhos, roubava do trabalho, era um pornográfico e um beberrão. Quer dizer, era um homem cheio de vícios. Numa dessas noites, depois da bebedeira,
Ele estava voltando para casa, ele tinha que atravessar a trilha de um trem. O trilho é onde o trem passa. Ele, meio tonto, ele vai atravessar, o pé do cara agarra naqueles vergalhões que seguram o trilho. E por mais que ele tenta tirar o pé não sai. Só que nada está ruim que não piore, né? Ele começou a escutar o barulho do trem. E por mais que ele tentasse, o pé não saía. Nisso ele caiu em si e disse: eu não posso morrer assim. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que abandonar os meus vícios. Oh meu Deus, se o meu pé soltar daqui, eu prometo que eu vou parar de trair a minha esposa. O pé continuou. Deus queria mais. Ele pegou a garrafa de cachaça e disse: eu abandono o meu vício, para que eu tenha uma vida livre deste vício. E jogou a garrafa. O pé continuou preso. Ele disse: Deus quer mais. Eu prometo, meu Deus, se o meu pé se soltar, eu não vou bater mais nos meus filhos, espancá-los. O pé permaneceu preso. Deus queria mais. Eu prometo que eu vou sair da prostituição, da pornografia. E o pé continuava preso. Ele abriu a carteira cheia de camisinha, traía a mulher à vontade. Ele jogou as camisinhas fora e o pé agarrado. Ele tinha um postal de nudismo. Ele soltou também aquele postal. Nessa hora, o pé soltou. O trem já estava a pouco. Ele cai na grama e o trem passa. Por isso aqui, ele não perde a vida. Quando o trem acabou de passar, ele disse assim: nu, que sorte. Se não é eu puxar o pé, numa hora dessa eu estava morto. Deixa eu pegar a minha garrafa. Deixa eu pegar o meu postal. Entenderam a história? Na hora do aperto, a pessoa larga tudo para viver a santidade. Passou o aperto, ela vai voltando para os vícios antigos. Aí ela reza, não é atendida e reclama. E Tiago está dizendo: se você reza para voltar aos seus prazeres, Deus não vai te atender. Deus atendeu esse homem na esperança que ele se convertesse. Ele voltou aos prazeres, voltou a trair a mulher, voltou a beber, voltou a se prostituir. Deus sonda os nossos corações e Ele sabe o motivo pelo qual oramos, pelo qual pedimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática esta maravilhosa carta de Tiago. Nós que buscamos o céu, nós que queremos agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com o nosso canto, nós expomos o Santíssimo Sacramento sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois desta palavra de São Tiago, nós somos convidados a renunciar a toda inveja, a toda rivalidade, a toda paixão desordenada dentro de nós mesmos, que tem gerado briga, intriga, contenda, discórdia e tantas divisões. Eu convido você a colocar aos pés de Jesus o seu coração, assim como ele está, na certeza de que Deus pode fazê-lo melhor. Nós nos entregamos como estamos, para que possamos vir a ser o que devemos ser. Junto com este incenso que agora aqui é colocado, que você coloque as suas intenções, o seu agradecimento. Assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E certamente nós rezamos: Senhor, afasta do meu coração toda inveja,
toda rivalidade, toda cobiça, Tiago, nesta perícope que acabamos de refletir, ele vai nos mostrando vários problemas na nossa vida e na nossa caminhada. E ele vai mostrando a razão desses problemas. Ele não está mostrando apenas as questões, mas ele está apontando caminhos. Quando ele diz de tantas coisas ruins que vão acontecendo, ele vai mostrar que onde existe inveja, rivalidade, toda coisa ruim acontece. Será que na nossa casa existe espírito de inveja e rivalidade? Quantas famílias, irmão tem inveja do irmão? A mulher vive em rivalidade com o marido? É por isso que vai gerando tantas coisas ruins. Tiago pergunta: por que vocês brigam tanto? De onde vêm essas guerras? E ele responde: as guerras externas, elas começam dentro de nós. Quando nós estamos em paz, nós semeamos paz. Quando você está bem consigo mesmo, você poderá estar bem com os outros. Toca, Senhor Jesus, com a tua mão chagada os nossos corações. Vá nos curando e libertando de todas as paixões desordenadas. Cura-nos, Senhor, de toda insatisfação, de todo vazio. Liberta-me, Senhor, da diabólica cobiça. Como nós acabamos de refletir, a pessoa que tem cobiça, ela está cega para as bênçãos de Deus na própria vida. Ela desconhece o que Deus está fazendo na própria vida, aí ela fica olhando para a vida dos outros. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim. Senhor Jesus, que a nossa oração te seja agradável, que a nossa adoração possa nos preencher de Deus.
sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Tu sabes, Senhor, qual a graça que mais necessitamos. É por isso que neste momento nós não queremos te pedir tantas coisas, porque Tiago disse, né? Muita coisa que a gente pede é apenas para gastar com os nossos prazeres, para saciar os nossos desejos. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, faça o melhor para mim, faça o melhor para minha família. Dá-me, Senhor, ouvido de discípulo para aprender, para ser não quem eu quero, mas quem tu queres que eu seja. E retira do meu caminho todo medo, toda insegurança, todo pessimismo. Encha o nosso coração de paz, de amor, de misericórdia. Faz de nós, Senhor, instrumentos valiosos nas tuas mãos. Convido você a se lançar nos braços de Jesus com toda misericórdia, com toda confiança, com todo amor, na certeza de que Ele vai guiar você. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que se você está rezando, se você está pedindo coisas boas, e se você procura ser uma pessoa boa, a sua prece, ela sobe aos céus, e ela voltará em forma de milagre. Deus está atento àqueles que lhes são fiéis. O Senhor nos falou, nos instruiu, nos ensinou pela boca de Tiago, uma carta que é de simples assimilação, mas que precisa ser sempre retomada na nossa caminhada rumo ao céu. É por isso que nós pedimos: Senhor Jesus, vede o meu caminho espiritual, vede, Senhor, a minha família, eu trabalho, eu estudo, vede, Senhor, as realidades da minha vida, e abraça-me neste momento.
Você não pode desanimar. Você não pode se cansar. Você não pode jogar a toalha. Continue. Continue lutando. Continue confiando. Continue acreditando. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está cheio de paz. Obrigado porque caminhas conosco e na tua presença não são necessários tantos pedidos. O Senhor deseja a minha presença e eu estou aqui. Derrama a sua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as situações mais difíceis que possamos estar passando. Abençoai esta água, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, medalhas. Abençoe os doentes, os casais em crise. Que a tua bênção nos mantenha de pé. Que a tua bênção nos proteja do mal. Que a tua bênção nos faça mais santos. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, meu amigo, minha querida, tudo beleza por aí? Aqui quem fala é o Tiago, sou da equipe de treinamento da Crescendo na Fé. Apresentações à parte. Me diz uma coisa, você já se sentiu meio travado ou travada na vida? Tipo com a sensação de que as coisas não andam, que tem um monte de nãos te impedindo de ser feliz de verdade. Eu sei bem como é. A gente se pega pensando, poxa, quando é que a minha vida vai dar aquela virada de chave? Mas ó, tem uma notícia incrível pra você, daquelas de mudar o seu dia e a sua vida. Existe um jeito super prático de dar um restart na sua mente e no seu dia a dia. Chega de complicação, de aulas intermináveis ou de promessas que nunca se cumprem. Trouxe hoje o programa de 21 dias para mudar sua vida. Pensa nele como um tratamento super especial para sua mente e sua rotina. Sabe aquelas cápsulas que a gente toma todo dia para se sentir melhor? Pois é, nosso programa é tipo isso. Durante 21 dias, você recebe uma dose diária de motivação e fé, sabe? É como uma pílula de sabedoria e coragem que você toma logo de manhã. É rapidinho, direto ao ponto, e foi feito para você sentir a diferença dia a dia. Não é mágica, é método. Você vai notar a sua mente se renovando, ganhando clareza, perdendo o medo e se enchendo de energia para levantar e fazer o que precisa ser feito. É a oportunidade perfeita para você desbloquear sua vida, fortalecer sua fé e finalmente construir aquele futuro abundante que você tanto sonha. Sem rodeios, sem enrolação. Então, que tal começar seu tratamento agora? Com uma condição super especial para todos os integrantes do canal Cristão Blindado, que clicarem no link na descrição. Clique aqui e dê o primeiro passo para uma transformação que dura.
Mas para aquele que quer viver o novo em Jesus, o que menos importa é o número. O que mais conta é o coração, é a atitude, é a decisão de viver o novo que nos veio no Natal. Deus armou a sua tenda no meio de nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este habitar entre nós vem de habitação, vem de morar. E a morada é uma tenda. Deus armou a sua tenda no meio de nós. E Ele nos chama a entrar na tenda para ver o rosto de Deus em Jesus. Por isso, não entende Deus quem não entra na tenda de Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos esta noite reunidos não para celebrarmos o aniversário de Jesus. Tenho batido nesta tecla para ver se as pessoas aprendem. Natal não é festa de aniversário de Jesus. Nunca o foi. Natal é a celebração de um mistério. Qual mistério? O mistério da encarnação. A palavra se fez carne. A palavra é Jesus. Ele é o Logos do Pai. Pela palavra foram criados céu e terra. E esta palavra de Deus, agora ela é palavra para nós. Ela é palavra em nós através de Jesus Cristo. Então, o que nós celebramos no Natal? O mistério de um Deus que se faz carne. Mistério da encarnação. Quando nós olhamos para aquele bebezinho em Belém, nós somos chamados a ver ali não mais um neném que nasce. Neném nascem todos os dias. Nós não estamos celebrando apenas o nascimento de um bebê. Nós estamos celebrando o mistério de um Deus que vem ao nosso encontro. Aquele bebê, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é Deus. E quando nós tiramos de Jesus aquilo que ele é, nós esvaziamos o sentido próprio do Natal do Senhor. Sem entrar aqui em nuances e sem citar nome de A ou de B, nós sempre vemos no final do ano alguns que fazem questão de todos os anos fazerem chacota, piadas, filmes, historietas com o Natal, com Jesus. Isso é muito bem orquestrado, porque o que eles querem com isso é tirar de Jesus a essência dele, é transformar Jesus num homem qualquer, num profeta, num sociólogo, num político, num comunista. Eles colocam Jesus do jeito que eles querem. Jesus é de ninguém, Jesus é de todo mundo, porque também não é para alguém. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos devolvendo para Jesus a essência do nascimento dele. Quando nós lemos historietas, piadinhas, filmes, desenhos, que eles ficam brincando com a fé, isso já é para tirar da cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, a sacralidade de Jesus Cristo. Porque só se ri e só se critica e só faz chacota daquilo que não é sagrado. E por que eles fazem chacota com isso? Para tirar dali a sacralidade. Então muitos veem em Jesus mais um neném que nasce. Eles vão dizer que para nós é alguém todo especial, mas que especial é quem nós damos valor. Jesus não traz nele nada de especial, é mais um homem, é mais um neném. E a igreja nos conclama a celebrarmos o Natal para vermos além da aparência, para olharmos aquele bebezinho e vermos ali o Emanuel. Nós não podemos perder, meus caros, o contexto evangélico, ou o contexto da Escritura. Claro que eu não vou fazer isso aqui, mas quando nós celebramos o Natal, era preciso e seria bom que nós tivéssemos na cabeça do anúncio do anjo até a ascensão do Senhor. O mistério da encarnação é a descida, chamada catábasis. O Senhor que sobe, ele volta ao Pai, anábasis. Este mistério de descer e voltar à direita do Pai,
Tudo isso nós estamos celebrando no Natal. O Papa Bento XVI, maior teólogo do século, ele vai dizer que a luz que ilumina a gruta de Belém, ela vem da manhã da ressurreição. Ou seja, para entendermos aquele que nasce, é preciso entendermos aquele que vai ressuscitar. É uma história só. E para quem lê Bíblia, e para quem gosta de Bíblia, e para quem conhece a história da salvação, o que nós estamos celebrando esta noite, o povo de Deus esperava há séculos. Porque há séculos que fora revelado que o Messias viria. Então eles esperavam o Messias, eles esperavam o Salvador, eles esperavam o Redentor, eles esperavam o Cristo. E quando o Senhor nasce, o céu se manifesta. Quando uma criança nasce, a família se manifesta, os amigos se manifestam, pessoas vão à casa. Mas quando Jesus nasceu, não foram apenas as pessoas que se manifestaram, mas o céu se manifestou. Anjos foram vistos, anjos cantaram, anjos velaram. Os pastores foram anunciados por anjos que o menino ali tinha nascido. Nós vamos ver mais à frente os reis que com a sua comitiva vão adorar aquele menino. O próprio rei Herodes, com medo de um neném. Um rei com todo o seu arsenal, ele tinha medo de um bebê, e não sabendo qual bebê era, mandou matar tantos. E o anjo, mais uma vez, salva aquele pela missão e pela filiação. É algo sobrenatural que nós estamos celebrando. Não é apenas, porque é muito mais do que isso, parabéns para Jesus. Não, não, não. É para acolhermos o mistério, para fazermos como fizeram os pastores. Os pastores, quando foram anunciados do Natal, eles foram até Belém, contemplaram o menino com Maria, sua mãe, o menino deitado na manjedoura, e eles voltaram felizes, dando glórias a Deus. Leia este texto na Bíblia. Os pastores têm medo dos anjos. Os anjos dizem: não tenha medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que não será só para você, mas será para todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Isto vos servirá de sinal: encontrareis o menino com Maria, sua mãe. Quantas pessoas querem no Natal encontrar Jesus, mas não querem encontrar com Maria, sua mãe? E o anjo, que é o anjo, já deu a notícia: isso vos servirá de sinal: encontrareis o menino com Maria, sua mãe, envolta em faixas, deitado numa manjedoura. Manjedoura, madeira, madeira cruzada, lembrando da cruz. Maria que enrola Jesus no paninho, lembrando o santo sudário. Maria ali é como se ela celebrasse a sua Eucaristia. Ali Jesus, como pão da vida, é colocado na manjedoura. Jesus é o pão do céu. Eucaristia é ação de graças. Os anjos cantam glória a Deus e paz aos homens. Não falta no presépio, e não faltou também em Belém, o boizinho e o burrinho. Segundo os santos padres, os santos da patrística, o boi é símbolo do judeu, símbolo do sacrifício, símbolo do templo de Israel. O burrinho é símbolo do cabeça dura, que são os pagãos. Na época de Jesus, ou você era judeu, ou você era pagão. Não tem um terceiro povo. Quem não é judeu é pagão. Hoje, pagão é quem não é batizado. Na época de Jesus, pagão é quem não era do povo judeu. Pagão são os outros povos. Pagãos, os outros povos. Então, se no presépio está o judeu, está o pagão, significa o quê? Toda a humanidade, o povo da aliança e aqueles que não o conheciam, o recebem. E é por isso que estamos aqui. Porque o Senhor não quer nascer apenas num presépio, mas Ele precisa nascer no nosso coração. Isso é experiência de fé. Claro, a fé, ela entra pelo ouvido. A palavra vai dizer: como que amaremos o Cristo se não ouvirmos a palavra?
Como que ouviremos a palavra se não houver aqueles que preguem? Mas a nossa fé que entra pelo ouvido, ela precisa chegar ao nosso coração. Lembro-me das minhas aulas, no tempo de seminário, não tem tanto tempo assim, né? Eu fui seminário, o nosso professor, padre de Mariologia, ele falava assim, olha que bonito. Maria ficou grávida pelo ouvido. Ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a saudação do anjo, e esta palavra, a palavra de Deus, a fecundou. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E ele dizia, esta palavra que fecundou o útero de Maria, tem que fecundar hoje os nossos corações. A palavra do anjo, esta alegria que o anjo disse para os pastores, é preciso que nós tenhamos esta alegria. Uma alegria que muitas pessoas não conhecem. Uma alegria que em muitos lugares é comida, bebida e presente. Uma alegria que passa muito rápido. Uma alegria de virada de noite. Uma alegria de um dia a mais. E esse ano se estende um pouquinho, porque amanhã é o dia da Sagrada Família. Nós estaremos rezando pelas famílias, mas depois de amanhã já vem a segundona. O pessoal fala que é aquela semana morta, né? Alguém me falou, padre, semana que vem é uma semana morta. Mas o que é isso, meu filho? O que é uma semana morta? Essa semana, depois do Natal e antes da virada. A gente fica perdido nessa semana. Você não sabe se trabalha direito, se vai, se fica. Falei, olha, a semana é morta depois do Natal e antes da virada, para quem não entendeu nada de Natal. Se você celebrou bem o mistério do Natal, esta semana agora será a melhor semana da sua vida, porque é nesta semana que nós vamos fazer uma autoavaliação de tudo que vivemos do dia 1º de janeiro deste ano até hoje. Ficar com aquilo que foi bom dentro de nós, não procurar culpados, nem arrumar desculpas, e com Jesus planejarmos um ano novo de verdade, porque aquela paz que nós vamos desejar na virada 2022, muita paz para você. Esta paz, ela já foi dada na Gruta de Belém. A paz para 2022 não é no dia 1º, ela já foi dada hoje. Glória a Deus e paz aos homens. E quem vive o Natal direito, já começou a viver não um ano novo, mas uma vida nova. A virada de 2021 para 2022 só vai mudar um número. Você vai tirar 1 e vai pôr 2. Para muita gente não mudou nada, só muda isso. Até dia 31, 2021, dia 1º, 2022, mudou quase nada, mudou um número de 1 para 2. Mas para aquele que quer viver o novo em Jesus, o que menos importa é o número. O que mais conta é o coração, é a atitude, é a decisão de viver o novo que nos veio no Natal. Ali está a razão da nossa fé. Deus nos visita. Deus armou a sua tenda no meio de nós. Muito bonito quando você vai ler a palavra de Deus e vai ver que a palavra se fez carne, e esta palavra habita no meio de nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este habitar entre nós vem de habitação, vem de morar, e a morada é uma tenda. Deus armou a sua tenda no meio de nós, e Ele nos chama a entrar na tenda para ver o rosto de Deus em Jesus. Por isso, não entende Deus quem não entra na tenda de Jesus. Entender vem do latim entendere. En é dentro, tenda. Entrar na tenda é conhecer a Deus. Tem gente que vive com Jesus a vida toda e não conheceu a Deus. Jesus, mostra-nos o Pai. Pai Felipe, pelo amor de Deus, estou com você há tanto tempo e você ainda não viu o Pai. Quem me vê, vê no Pai. Entra na tenda. Até Jesus, as pessoas ouviam falar de Deus, mas nem todos conheciam a Deus, nem todos tinham acesso a Deus.
Somente o sumo sacerdote entrava no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, passando 7 véus, e ele contemplava a arca e ele gritava para o povo o nome de Deus. Só de ouvir o nome de Deus as pessoas choravam. Quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga do alto a baixo. A gente lê véu, a gente entende que é um véuzinho, como aquele véu de noiva. Não, o véu do santuário eram 7 coxas grossas. É muito, é espesso. E aquilo rasga. Por que rasgou? Para que nós possamos entrar na tenda, entender a Deus, entendere, pelo amor do menino que veio. Papa João Paulo II vai dizer assim: só entenderá a criança de Belém quem compreendeu o homem da cruz. E só entenderá a loucura da cruz quem entendeu quem é aquele que nasceu em Belém. Teologia profunda isso. Agora minha pergunta é: as pessoas entendem quem nasceu em Belém e quem morreu na cruz? As pessoas assumem este que nasceu e este que morrerá por nós e por amor a nós? Conversava com os acólitos cerimoniários antes da missa, falando um pouquinho sobre essas coisas, e eles são muito curiosos. É interessante como que para Jesus o nascimento ele anda colado com a morte. Claro que a gente não vai dizer isso, mas se você perguntar nu e crua: padre, para que Jesus nasceu? A resposta é: ele nasceu para morrer. Tanto que a igreja coloca no credo uma coisa atrás da outra, saltando todas as outras. E nós rezamos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E falamos 2 coisas: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Uma vem colada: ele nasce para padecer. Mas a história não acaba aí. Mas é para você entender o motivo que o Cristo vem, e o motivo da nossa alegria, e o motivo da nossa gratidão, e o motivo de irmos até Belém para reconhecer isso. Isso acontece dentro de nós. Meus irmãos, você que está conosco, não basta mais um Natal entre tantos. Aquilo que muitos fazem no Natal, nós podemos fazer em qualquer época do ano. Comida, amigo oculto, festa, isso aí, não precisa ser Natal com isso não. Você pode fazer em qualquer época do ano. Mas o mistério que estamos celebrando, ele acontece no tempo e no espaço, porque Deus nos visita neste tempo propício. É tempo da graça e da bênção de Deus, para que esta semana não seja uma semana morta, mas seja principalmente uma semana de gratidão pelo que vivemos e de esperança pelo que viveremos. Meus irmãos, nós estamos saindo de um período complicado. Os últimos 2 anos, penso que nem o melhor cineasta de Hollywood imaginou que a população mundial passaria por isso. Dias difíceis, semanas complicadas, meses tenebrosos, anos para muitos perdidos. Mas se estamos aqui, acreditamos que vamos melhorar. Acreditamos que precisamos aprender. E o ser humano aprende na dor o que a alegria não ensina. Infeliz daquele que está reclamando até hoje. Aí reclama de vírus, aí reclama de vacina, aí reclama. A pessoa só reclama. E ela não vê que aí tem que sair uma criatura nova, com mais experiência, com mais resiliência, com mais noção de humanidade. Jesus veio salvar a humanidade, a cada um de nós, mas a noção de humanidade. O ser humano está cada vez mais em si mesmado. Pessoas que pensam só em si. Nós precisamos cultivar o ano todo o espírito de Natal. No Natal as pessoas são mais caridosas. Tem gente que não ajuda ninguém, no Natal ele ajuda. Tem gente que é muito grosso, no Natal a pessoa fica mais calma. Tem gente que é muito ausente, no Natal ele passa com a família. Tem gente que não presenteia ninguém no Natal, porque o Natal nos torna melhores. E o Natal, meus caros, não é uma data. As pessoas não entenderam isso ainda. O Natal não é uma data, que se nós fôssemos celebrar o Natal enquanto aniversário e enquanto nascimento, seria mais ou menos no mês de março. Mas nós não estamos celebrando uma data, nós estamos celebrando uma pessoa.
Natal não é uma data, é alguém. E quem é este alguém? É Jesus. E nós podemos celebrá-lo em qualquer época da nossa vida, quando Ele renasce para nós, quando Ele renasce em nós. Isso é experiência de fé. Por isso nós precisamos rezar mais. Eu, você, reze mais. Não sei o tanto que você reza, não sei nem se você reza, mas reze. Conheça a palavra. Procure conhecer Jesus. Procure entender o que aconteceu no Natal, para que você receba as graças do Natal. Porque aqui há uma incongruência muito grande. Desculpe a franqueza. Os pastores, quando viram os anjos, eles ficaram assustados, ficaram medrosos. Os anjos falaram: olha, não fica assim não, eu vos anuncio uma grande alegria, vá lá. Os anjos foram. Como que o evangelho termina? Eles voltaram alegres, eles voltaram felizes, porque eles celebraram o Natal. Será que depois do Natal deste ano, será que depois desta missa, que é a celebração do Natal, nós vamos sair daqui mais felizes? Ou sairemos como chegamos? Celebramos, vimos aí e vamos embora do mesmo jeito. Isso não é Natal. Isso não é Natal. O Natal acontece dentro. E nós precisamos experimentar a alegria do Natal, numa vida de intimidade com Deus. No tempo do Advento, eu falei um pouquinho sobre isso, mas o reafirmo nesta noite o que o Papa João Paulo disse, olhando para o século que estava chegando e que nós estamos vivendo. O Papa João Paulo II disse assim: no próximo século, ou as pessoas serão mistagogos, ou eles não serão nada. Ou os cristãos católicos serão mistagogos, ou eles não serão nada. O que é um mistagogo? É aquele que se abre ao mistério. É aquele que, como os pastores e reis magos, não tem muita coisa para falar. Você não vê na Bíblia o pastor e os reis magos falando. Não. Ali não tem palavras. Eles chegam, ajoelham e adoram. Eles recebem aquilo ali. Nós devemos fazer isso. Adorar o mistério, receber Jesus, pedir ao Espírito que nos dê profundidade cristã, que nos tire da superficialidade e que nos leve para águas mais profundas no coração de Jesus. Permita-me, finalizando, ler um pedacinho de uma reflexão que Raniero Cantalamessa, hoje cardeal da igreja, fez há anos atrás, quando o Papa era ainda João Paulo II. Um discurso bonito, onde ele vai falar sobre a palavra que nós celebramos no Natal. Quem é a palavra? É Jesus. A palavra se fez carne. Nós rezamos no Ângelus. Por isso que quando a leitora termina a primeira leitura, termina a segunda leitura, o padre termina o evangelho, não se usa plural. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Não. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Por que palavra no singular? Porque a palavra do Senhor é Jesus. A palavra da salvação é Jesus. Na hora da missa, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, dizei uma palavra, e eu serei salvo. Que palavra que é essa? Jesus. Jesus é a palavra. Quem fala é o Pai, o sopro é o Espírito, e a palavra é Jesus. Deus criou o mundo pelo poder da palavra. E Raniero vai dizer assim, olha que bonito: o sinal de Deus é a simplicidade. O sinal de Deus é o menino. O sinal de Deus é que ele se faz pequenino para nós. Este é o seu modo de reinar. Ele não vem com poder e grandiosidades externas. Ele vem como menino, inerte e necessitado da nossa ajuda.
não nos quer dominar com a força. Tira-nos o medo da sua grandeza e pede o nosso amor. Por isso se faz menino. Nada mais quer no Natal senão o nosso amor, mediante o qual aprendemos espontaneamente a entrar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e na sua vontade. Este é o presente que Jesus traz para nós. Contemplando o Natal, nós podemos entrar nos sentimentos de Jesus, nos pensamentos de Jesus, na vontade de Jesus. Aprendemos a viver com Ele, aprendemos a viver para Ele, e além, aprendemos a viver nele. Deus fez-se pequeno para que pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo e amá-lo. E ele vai terminar falando, muito bonito esse texto, sobre a igreja da Natividade em Belém. Quem já foi na Terra Santa sabe o que eu vou contar. Quando fizeram esta basílica, chama Igreja da Natividade, basílica pela importância dela. É onde está a gruta de Belém, onde Jesus nasceu. Eles construíram uma basílica em cima, uma basílica enorme. Quando ela foi construída, a porta de entrada para esta basílica, ela tinha 4 metros e 78 centímetros de altura. 5 metros de altura. Imagina a altura de uma porta, 5 metros. Só que na época das invasões, há pessoas que para fugir ou para saquear, entravam de cavalo na Basílica da Natividade. O que eles fizeram? Uma porta de 5 metros de altura, eles desceram a porta para 1,40 m. Para não entrar cavalo, só entrar realmente quem fosse contemplar uma estrela bonita que foi colocada onde Jesus nasceu. Mas o mais bonito é que quando imperadores, entre eles Constantino, através da sua mãe Helena, iam contemplar onde Jesus nasceu, o imperador não se curva para ninguém, todos se curvam para ele. Porém, quando os imperadores chegam, e até hoje é assim, é uma portinha de nada, é isso aqui, ó, uma portinha de nada. Quando você chega para entrar na Basílica da Natividade, ou você se curva, ou você não entra. 1,40 m tem a porta. Então todos que vão entrar na Basílica têm que entrar assim, ó. Aí quando você entra, uma Basílica maravilhosa. Está escrito na porta o seguinte: inclinai-vos para compreender o mistério. Uma pegadinha, né? A gente não compreende o mistério, mas quando se inclina, se aceita o mistério. Hoje já não há mais ninguém que vai entrar ali de cavalo, já não há mais guerras, onde as pessoas querem entrar na Basílica da Natividade. Mas a porta continua baixa. E eles dizem que ela não será aumentada, para que todos aqueles que visitarem Belém possam se inclinar perante o mistério. Meus irmãos, Natal não é para a gente entender. Natal é para adorar. Nós vamos celebrar daqui a uns dias a Epifania, a visita dos Reis Magos. Eles adoram. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. Deus procura adoradores em espírito e em verdade, vai dizer a palavra. E por que Deus procura? Porque não está encontrando. Então nós precisamos ser esses que o adoremos em espírito e em verdade, para recebermos aquilo que o Senhor nos traz e mais, aquilo que Jesus é. Se você consegue ver o presépio, olhe para o presépio. Se você não consegue, feche os teus olhos e traga na sua mente a cena de Belém. Jesus, Maria, José, os pastores, o boi, o burrinho, a estrela, os anjos. Precisamos contemplar o presépio. Diante do presépio, enchemo-nos de paz.
de esperança e de júbilo. Diante do presépio, tornamo-nos sensíveis e até frágeis, pois ele nos impulsiona à reflexão sobre nossas vidas e, consequentemente, sobre aquilo que já vivemos. Diante do presépio, lembramo-nos de todos os que já passaram por nós. Lembramo-nos daqueles que deram sentido à nossa vida, mas também daqueles que nos fizeram mal. Diante do presépio, desarmamo-nos da nossa soberba e enchemo-nos do desejo de solidariedade e de justiça. Diante do presépio, juramos fidelidade ao projeto de Deus e renovamos a nossa fé. Diante do presépio, entramos na cena e interagimos com os animais, com José, com Maria. E você pode até pegar o menino Jesus no seu colo. Segure esta criança, segure este menino. Segure com ternura, com amor. Diante do presépio, conseguimos sentir que nenhum bem material é mais confortável do que aquela manjedoura. Diante do presépio, temos a certeza de que a família é o porto seguro, de que a nossa família é um porto seguro, que Deus nos amou ao extremo, que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e que a vida só faz sentido se amarmos uns aos outros. E olhando para este menino, para este neném, para o menino Jesus, nós podemos rezar: menino das palhas, menino de Maria, menino da manjedoura, aqui estamos diante de ti. Tu vieste de mansinho, na calada da noite, no silêncio das coisas que não fazem ruído. Tu és o menino amável, deitado nas palhas, porque não havia lugar para ti na casa dos homens, homens ocupados, cheios de si mesmos. Dá aos nossos lábios a doçura do mel, às nossas vozes o brilho do cantar das aves, para que dizer que viestes encher de sentido as nossas pobres vidas. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Tu és o nosso companheiro. Tu choras as nossas lágrimas, te alegras com as nossas alegrias, porque tu és nosso irmão. Tu viestes armar a tua tenda no meio de nós, para que possamos sair do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Sei, menino de Maria, que a partir de agora não há mais razão para desesperar, porque Deus grande, Deus belo, Deus magnífico, Deus altíssimo se fez nosso irmão. Santa Maria, Mãe do Senhor e Palácio de Deus, tu estás perto do menino que envolves em paninhos quentes. José, meu bom José, carpinteiro de mãos duras e guarda de nosso menino, protege esse Deus que se tornou mendigo de nosso amor. Menino Jesus, hoje é festa de claridade e festa da luz. Tu nasceste para os homens na terra de Belém. Tu nascestes para os homens
no coração de cada homem. Tu nascestes para nós. Tu nascestes em nós. Por isso, esta não é uma noite igual às outras. É uma noite feliz. E no meio de tantos problemas, de tanto barulho, que pelo menos esta noite, Jesus, nós possamos te dizer: dorme em paz, porque esta é uma noite feliz. E possamos unir as nossas vozes às vozes dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Alegrem-se, é Natal, o Senhor está no meio de nós. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.